Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa última aula da disciplina de Didática Geral. Eu sou o professor Juliano Krieger e hoje nós vamos falar sobre o processo de avaliação da aprendizagem, né? Então, muito importante quando a gente fala em avaliação da aprendizagem, a gente conhecer os vários tipos de avaliação que existem e perceber que momento que é necessária essa avaliação ser conduzida. Então, eu vou passar aqui com você o material nos slides e a gente vai acompanhando, portanto, o assunto relacionado à avaliação do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, os objetivos dessa aula, eles são muito tranquilos, né? Muito simples, digamos assim. Um deles é compreender ou conhecer, né, a importância da avaliação de aprendizagem, e o segundo é conhecer os instrumentos de avaliação da aprendizagem. Então, quando a gente começa a falar sobre avaliação da aprendizagem, a gente precisa destacar, né, que a aprendizagem ela é um processo pelo qual os indivíduos fazem o quê? Adquirem conhecimentos, habilidades, competências e comportamentos através do quê? Através das experiências, dos ensinamentos passados pelo professor e dos estudos que podem ser estudos, inclusive, conduzidos por eles mesmos. Isso estabelece a base, né, para a gente entender como a avaliação deve ser estruturada para medir efetivamente essas aquisições do quê? Efetivamente as aquisições de conhecimento. Então, o papel do professor no processo educacional não é apenas de transmitir conhecimento, como a gente viu, né, com o passar do tempo, o professor foi evoluindo de um transmissor do conhecimento, mas para um mediador, né, organizador das condições de ensino e avaliador da eficácia da aprendizagem. E esse é um ponto crucial que destaca a nossa responsabilidade como educadores em adaptar o ensino à necessidade dos alunos, como nós já vimos a nível das metodologias e dos métodos e técnicas estratégias de ensino que fazem com que a gente possa, né, adaptar essas necessidades dos alunos, o conhecimento às necessidades dos alunos. E a aprendizagem, então, ela é afetada por uma variedade de fatores, né, inclusive questões genéticas, né, alguns alunos possuem necessidades específicas, né, o próprio interesse pessoal do aluno faz com que a aprendizagem seja afetada, o contexto histórico-social no qual ele vive faz com que ele se interesse mais ou menos por determinadas temáticas e o próprio conhecimento prévio dele sobre um determinado assunto. Então é importante que você perceba que todo esse contexto afeta o processo de ensino-aprendizagem e que aí a gente tem que levar isso em consideração quando vai avaliar, por exemplo, um aluno. E tanto o Skinner, né, que falava que o homem é educado e moldado pelo ambiente, como o próprio Piaget, né, que ele diz que o conhecimento se constrói por força da ação do sujeito sobre o objeto e pelo feedback, né, pelo retorno que esse mesmo sujeito obtém da sua ação sobre o meio. E o próprio Vygotsky, que diz que o aprendizado se dá em uma relação direta entre o sujeito e a sociedade ao seu redor, oferecem uma perspectiva diferente sobre como a aprendizagem ocorre, né? O que informa também métodos distintos de avaliação. Então, as várias teorias da aprendizagem, que a gente cita 3 nomes, né, não se contradizem por si só, mas na verdade elas se complementam e isso sugere com que a gente faça uma abordagem pedagógica que possa integrar, né, as múltiplas teorias para criar um ambiente de ensino efetivo e mais eficaz, né, que possa realmente abarcar uma quantidade também maior de estudantes, né, quando a gente fala uma avaliação mais holística, significa uma avaliação que possa ser conduzida com o maior quantitativo de alunos possível, né? E que a gente não acabe criando só um modelo de avaliação. Quando a gente fala em avaliação, não estou falando só da avaliação prova, tá? Estou falando de todo tipo de avaliação do aluno, para que realmente toda essa variedade, essa pluralidade de alunos seja contemplada, né? E aí, quando a gente fala em avaliação da aprendizagem, a gente precisa destacar o que é avaliação, né? A avaliação, na verdade, é um processo para que a gente possa aferir, né, ou mensurar conhecimentos e competências, não necessariamente para atribuir nota, né? E é utilizada não só na educação, mas em várias outras áreas, como na área de avaliação dos esportes, por exemplo, quando a gente atribui um prêmio, né, para alguém, né, ou avaliação do rendimento, por exemplo, de um atleta ao longo do tempo, né, avaliação de bens também que a gente faz para identificar se ele valorou, aumentou ou diminuiu o seu valor de mercado,
é também avaliação, né? Então as avaliações elas devem ser incluídas no quê? No nosso plano de ensino e no nosso planejamento educacional, e ela é essencial a avaliação para que a gente consiga alinhar os objetivos educacionais com as práticas de ensino, né? Para a gente efetivamente ver se aquilo que nós planejamos foi alcançado, né? Se a gente conseguiu efetivamente fazer com que a aprendizagem fosse significativa para o nosso aluno. Então, e outra coisa fundamental que eu quero destacar aqui, né, é que a avaliação ela não serve só para devolver um feedback para o nosso aluno, né? Mas ele serve também, essa avaliação, para que a gente consiga aperfeiçoar o processo educacional e ver onde nós estamos falhando, onde nós estamos errando, né? E onde a gente pode, portanto, ter condições de melhoria, seja no âmbito do nosso conteúdo, seja no âmbito da nossa prática pedagógica, seja no âmbito de como a escola trabalha o seu currículo, né? E como que a escola pode melhorar a absorção desse conhecimento por parte dos alunos. Então é fundamental nós nos debruçarmos sobre o processo de avaliação e compreender ele de forma específica, né? E aí nós temos vários tipos de avaliação, né? O que faz uma avaliação ser adequada? Você vai ter que definir aqui o tipo de avaliação que você quer utilizar. Nós temos uma avaliação diagnóstica, que como o nome já diz, é para fazer um diagnóstico, fazer uma sondagem. E normalmente essa avaliação ela é aplicada no início de um período letivo para a gente identificar o que o nosso aluno já possui de conhecimento prévio e quais são os interesses que ele tem e as necessidades educacionais pertinentes, né? E essa metodologia de condução da avaliação como é feita, né? Pode incluir testes de múltipla escolha, questões abertas, entrevistas, ou mesmo questionários diretos aos alunos ou seus representantes para identificar essas questões, né? Ela não tem o interesse aqui de atribuir nota para o aluno, mas sim de diagnosticar qual é o nível de conhecimento que esse aluno possui. E ela é utilizada, né? A sua utilidade é capaz de promover, né, para os professores e para os gestores condições de adaptar o ensino para melhor aprendizagem no ambiente educacional e melhorar o ambiente educacional também, né, para a gente compreender como que os alunos avaliam o conteúdo que está sendo ensinado para eles. Né? E as aplicações adicionais, né, para que serve também a avaliação diagnóstica? Ela pode ser usada durante o período letivo para a gente identificar e resolver problemas de insatisfação ou problemas emergentes que surgirem no contexto da sala de aula. Vamos diagnosticar o que está acontecendo e fazendo com que boa parte da turma não aprenda um determinado conteúdo. Então faço uma avaliação diagnóstica. Ou, será que por que boa parte da turma está com nota baixa na disciplina de matemática? Então vamos fazer uma avaliação diagnóstica para identificar os problemas, né? O que faz com que os alunos não consigam absorver, e aí com isso você consegue traçar diretrizes, né, para poder resolver esse problema. Além da avaliação diagnóstica, nós temos outra avaliação que é muito importante e que é feita, ao meu ver, ao longo do ano letivo, ao longo do curso, né? E ela monitora o progresso dos alunos, né, ao longo do curso ou do ano, né, e se adapta aos processos educacionais para facilitar a aprendizagem contínua, né. Então essa avaliação formativa ela não tem intuito de classificar os alunos, mas sim de fornecer um retorno, um feedback, né, para eles, para que a gente possa ajudar a melhorar tanto o ensino quanto a aprendizagem, melhorar a forma com que há de mediação do conteúdo e do conhecimento e a aprendizagem dos alunos, né? Então a avaliação formativa ela é uma avaliação que deve ser mantida ao longo da disciplina e não só como às vezes é feita uma avaliação diagnóstica no início ou no final do ano letivo ou do semestre letivo, né? E a metodologia que nós usamos para fazer a avaliação formativa, a gente realiza durante as aulas e pode ser integrada com a pesquisa-ação, né? Ou seja, o que é uma pesquisa-ação? A pesquisa-ação ela se estabelece a partir da identificação de alguma problemática e os sujeitos que estão dentro do contexto, né, do fenômeno, eles ajudam a definir uma melhoria nesse processo. Então você pode fazer uma pesquisação que se traduzindo em ações, né, que vocês mesmos, enquanto contato com os alunos, conseguirão definir que podem melhorar o processo tanto de absorção do conteúdo deles quanto da aprendizagem significativa, para melhorar inclusive a tua atuação e tua prática pedagógica em sala de aula. Então os professores vão agir também como pesquisadores, né,
da própria prática pedagógica e ver o que pode ser melhorado e ao mesmo tempo o que se transforma em algo mais efetivo para os alunos. Então aqui o intuito da avaliação formativa não é ranquear ninguém, não é analisar ou classificar os alunos de forma numérica ou quantitativa, mas sim ajudar a fornecer subsídios para que haja efetiva absorção do conteúdo que está sendo trabalhado, que a aprendizagem seja significativa e não que ela se reflita somente por nota, como é o caso da avaliação somativa, né? Que o objetivo aqui é avaliar a compreensão do desempenho dos alunos, né, no final de um curso ou de um período letivo, para que a gente possa definir se os objetivos de aprendizagem foram atingidos e se esse aluno vai ser aprovado ou vai ser reprovado, né? Culmina, portanto, então, em uma nota, né, ou avaliação mais quantitativa relacionada ao processo. Então você precisa entender que a avaliação formativa ela avalia o processo de aprendizagem, enquanto que a somativa avalia especificamente a questão quantitativa desse processo, né? E ela serve normalmente dentro dos sistemas de educação formal. Quando a gente fala de educação formal, nós estamos falando de escolas que atribuem algum tipo de grau, né, para os alunos que estão estudando lá. Ela é muito utilizada para que um aluno tenha condições de receber um diploma ao final, né, uma certificação ao final da conclusão de um curso, né? E o que inclui essa avaliação somativa? Pode incluir exames finais, projetos, trabalhos que são avaliados para que a gente possa obter uma medida quantitativa, né, ao final do desempenho do aluno, e pode ser ajustada de acordo com diferentes teorias educacionais para que melhor atenda às necessidades tanto dos alunos e dos processos educativos, tá? Então a avaliação somativa ela pode ser utilizada em várias perspectivas, né? Posso usar numa perspectiva socrática? Posso, né? Colocar ali várias questões que os alunos possam refletir sobre elas e responder sobre essas questões a nível do aprendizado. Então isso é uma avaliação somativa baseada na estratégia socrática, por exemplo, né? Ou pedir que os alunos, você pode dar algumas respostas e pedir que os alunos estabeleçam perguntas. Aí você está trabalhando com uma estratégia mais reativa, né, onde você adapta, né, as respostas ao contexto das perguntas que os alunos mesmos elaboraram. Então existem várias formas de você trabalhar, é capaz de você pegar aquilo que nós trabalhamos na aula anterior e fazer as combinações que são necessárias a nível de pensar com que métodos vocês podem utilizar para fazer a avaliação somativa ser uma avaliação mais significativa para o estudante e não somente para medir questões quantitativas no processo educacional, né? E aí, a gente fala em avaliação, quando nós falamos em avaliação, nós temos ambientes, né? Nós temos a avaliação dentro da educação formal, que eu já estava comentando agora, e a avaliação na educação informal. Quando a gente fala em avaliar dentro da educação formal, nós estamos falando dentro dos ambientes escolares, dentro dos ambientes nos quais vão conduzir a um diploma ou alguma certificação formal, né? Onde as avaliações vão poder ser dos três tipos: formativas, diagnósticas ou somativas, né? A depender da necessidade daquela instituição e depender do momento que está sendo trabalhado dentro do contexto da educação formal. E aí a ideia aqui da educação formal, a avaliação ela se aplica, né, em escolas e universidades, quando a gente fala em ambiente formal, tá, de educação. E inclui cursos de longa duração com objetivos claros de preparar estudantes para funções sociais de cidadania, né? Então, quando a gente fala em escolas e universidades, nós estamos falando de escolas de ensino fundamental, escolas de ensino médio, universidades que trabalham curso de graduação, pós-graduação, etc. Ou seja, a ideia aqui é que esses alunos saiam capacitados para o desenvolvimento de alguma atividade, principalmente para exercerem funções sociais relacionadas ao trabalho, principalmente, e cidadania no contexto de serem cidadãos e exercerem os seus direitos e deveres, né? Já no contexto da educação informal, essa proposta de avaliação ela é menos estruturada e não necessariamente está ligada a uma instituição de ensino, né? O que a gente tem? A gente pode ter, por exemplo, certificados intermediários, temporários ou que validam certas competências, como o caso de empresas, né, corporações como Google, Microsoft, como uma certificação de Java, uma certificação de informática básica, uma certificação de Linux, por exemplo. Nós temos aí, portanto,
emissão de certificados que não tem peso formal, que não tem peso de diploma, que não tem peso de uma formação específica na área formal, numa educação formal, mas que levam a conhecimentos que são habilidades que a gente chamaria de aperfeiçoamento, né, que são necessários para o desenvolvimento de atividades que o aluno já possui algum tipo de competência e que está, portanto, validando. Inclusive, existem emissão de certificados temporários. A gente tem muitas instituições que emitem certificados temporários para profissionais, como o caso, para você poder trabalhar dentro de uma instituição bancária, você precisa ter o que a gente chama de CPA 10 ou CPA 20, que são certificações de investimentos, né, na área de finanças e tal, e que a gente tem, se eu não me engano, é a Ambima, que é a associação aí brasileira aí que trabalha essas certificações, tá? E aí, consequentemente, essa certificação te habilita a alguma atividade de forma temporária, porque de 2 em 2 anos você tem que fazer uma nova certificação para se manter habilitado, né? Por exemplo, uma ordem dos advogados do Brasil, um conselho regional de medicina, um conselho regional de contabilidade, certificam essas pessoas estarem habilitadas a exercer determinada profissão, e é um exemplo de avaliação dentro do processo da educação informal, né? Porque eles não atribuem um diploma, não atribuem um certificado dentro de uma universidade, mas sim atribuem a habilitação profissional para o exercício da profissão, dessas profissões que eu acabei de mencionar, tá? É um exemplo aí de educação informal, né? Normalmente é realizada por entidades certificadoras externas focadas em habilidades práticas específicas do mercado, como a própria área de tecnologia da informação. E além disso, essas avaliações elas podem ser nacionais ou internacionais. Dentro do nosso país, nós temos todas as escolas dentro do país, elas sofrem algum tipo de avaliação, né? E essa característica de avaliação nacional, ela visa a entender como que está o desempenho educacional em larga escala dentro do país, para que possam ser desenvolvidas políticas públicas de melhoria da escola, né? De melhoria da educação no nosso país. E aí, exemplos dessas avaliações, nós temos a Prova Brasil, né, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Exame Nacional do Ensino Médio, que são aplicadas, né, para o diagnóstico da educação básica brasileira. Inclusive, no nível superior, nós temos o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né? Inclusive, os estudantes dos cursos de graduação, para se formarem, precisam participar desse exame, né, que é uma prova para verificar o ferimento de conhecimentos relacionados à área na qual se estão se formando, né? Daí é feita uma avaliação normalmente no início do curso, uma avaliação mais ao final do curso. E essas avaliações nacionais servem para que seja, digamos assim, uma forma de balizar a educação no nosso país e perceber a que nível estamos trabalhando, para que políticas públicas sejam desenvolvidas para cada vez mais melhorar, né, o âmbito nacional e possa se refletir aí com uma escala de qualidade lá nas avaliações externas. Inclusive é isso que eu acabei de falar, né? Usado para planejar melhorias do sistema educacional com base nesses dados coletados, para que a gente possa depois participar dos rankings das avaliações internacionais, né? Existem vários organismos, né, públicos principalmente no exterior, que avaliam a questão da qualidade da educação no mundo. Um deles é a OCDE, que gera o que a gente chama de avaliações como o PISA, que é o Program for International Student Assessment, que seria o programa de avaliação, né, internacional dos estudantes. Que o PISA ele trabalha com a medição de competências de leitura na área de ciências de matemática de estudantes de 15 anos, verificando qual é a apreensão desses conhecimentos para fazer uma espécie de comparação internacional da educação. E aí essas competências que são medidas, elas servem, né, para impactar, né, como que a eficiência dos sistemas educacionais nacionais estão sendo trabalhados em comparação com os outros países, e consequentemente isso ajuda a identificar áreas, né, que possam ser melhoradas a nível dos próprios países que fazem parte desse tipo de exame, né? Então é importante a gente perceber e principalmente compreender que a avaliação ela não é só uma avaliação quantitativa, uma avaliação somativa, mas ela é importante
para vários aspectos, não só para o aluno, não só para o professor, não só para a escola, não só para as secretarias de educação, mas para o país como um todo e para o avanço da educação no nosso país, considerando os rankings e a evolução da educação no mundo, né? E comparando o que nós temos dentro de Brasil e aquilo que nós temos a nível de parâmetros dentro do globo, né? Dentro do mundo. Então é importante a gente perceber que a avaliação ela pode ser, como a gente falou, diagnóstica, formativa, somativa, e que ela pode se dar em ambientes escolares formais e não formais ou informais. E também essa avaliação ela pode ser conduzida a nível nacional para compreender como está a educação do país e a nível internacional fazendo as comparações com outros países para ajudar a identificar áreas de melhorias no próprio país que participa desse tipo de avaliação internacional, tá? Então é muito importante, além disso, que a gente compreenda, né, que a avaliação ela precisa sempre estar vinculada a objetivos pedagógicos ou educacionais. A gente não pode avaliar por avaliar, né? Então isso é essencial para manter o sentido da avaliação como parte do processo educacional. A gente precisa entender a avaliação como algo que está ligado aos nossos objetivos pedagógicos, aos nossos objetivos educacionais, e não avaliar somente por avaliar para cumprir tabela ou para aprovar ou reprovar um estudante, né? Mas a avaliação ela tem que estar vinculada a objetivos pedagógicos de absorção do conhecimento, né? E na educação infantil, por exemplo, o que a gente avalia? Avalia o desempenho, o desenvolvimento psicológico, motor, a psicomotricidade do aluno, né? Verifica também a socialização e participação dele em atividades. Na educação básica, o que a gente avalia? Avalia se o conteúdo que está definido nos parâmetros curriculares nacionais e na base comum curricular está sendo absorvido com o atendimento dos objetivos educacionais previstos dentro desses instrumentos normativos no contexto da aprendizagem. E a avaliação contínua, né? Quando nós temos uma avaliação que é destacada mais como formativa do que somativa e que tem o objetivo de melhorar os processos educacionais. Então, quando a gente fala em avaliação contínua, a gente tem que estar sempre pensando em como aprimorar o sistema, como melhorar o processo educacional, refletindo aí uma abordagem mais ampla, né, e menos baseada em resultados pontuais, como o caso das avaliações somativas. Então, quando nós falamos assim, eu estou avaliando o meu aluno continuamente, significa o quê? Que eu estou fazendo uma avaliação formativa da evolução do conhecimento dele e não necessariamente de uma avaliação somativa baseada somente em uma nota que vai ser pontuada a partir de um conteúdo que foi selecionado para aquela avaliação, né, para fins de ranqueamento ou para fins de aprovação ou reprovação, tá bom? É importante se entender esse conceito de avaliação contínua. E, infelizmente, nós temos dentro dos contextos educacionais ainda muita subjetividade no processo avaliativo, né? E o que é subjetividade? Ela está relacionada com, às vezes, o julgamento pessoal do próprio professor, né? Variando de indivíduo para indivíduo, e às vezes a gente usa as nossas experiências pessoais, culturais, familiares, educacionais para julgar, por exemplo, uma avaliação de um aluno de forma a dizer, por exemplo, que aquilo vale mais ou que aquilo vale menos do que o que foi feito por outro aluno. Então é muito importante que a gente evite essas subjetividades. Quando nós formos definir, né, as nossas estruturas de avaliação, a gente precisa fazer com o máximo possível de objetividade, usando o que? Critérios justos e claros, para evitar que as nossas preferências pessoais enquanto professor, né, enquanto avaliador, influenciem o resultado do aluno, né? Então a gente precisa deixar claro, inclusive para o aluno, quais serão os critérios relacionados à avaliação que nós estamos utilizando, tá? Para quê? Para que a gente possa garantir a imparcialidade da avaliação. Quando nós utilizamos da subjetividade, né, nos processos avaliativos, isso influencia essa imparcialidade, porque nós precisamos avaliar o que está sendo absorvido no processo de aprendizagem e não a alguns contextos relacionados à personalidade, por exemplo, daquele aluno, né? Quando eu estou fazendo uma avaliação
quantitativa e somativa, eu tenho que me deter àquilo que está escrito na avaliação e não necessariamente avaliar a personalidade do estudante. Claro que quando eu estou fazendo uma avaliação formativa, eu tenho que considerar os inúmeros aspectos desse aluno e da participação e da apreensão de conhecimento dele. Mas o que eu quero dizer é evitar subjetividades, evitar que você se baseie por questões, dogmas, crenças e vontades pessoais no momento em que você está avaliando um estudante. Você precisa estar ciente de que a avaliação ela necessita ser imparcial. Né? Claro que se você definir claramente quais são os tópicos de avaliação, como que ela vai ser feita e de forma justa para que todos tenham acesso a essas informações, você estará evitando ou reduzindo em muito as subjetividades no processo avaliativo, que essa é uma das grandes reclamações muitas vezes dos estudantes. Por que o professor me deu a nota? Ele se baseou em quê para me dar essa nota? Muitas vezes o aluno não sabe, porque você não definiu critérios claros e objetivos com relação à nota. Então, fica aqui a informação que você precisa definir isso, tá? E a avaliação, ela precisa ser muito mais do que isso aqui, né? Precisa ser muito mais do que a capacidade de memorização. Então, o aluno não deve replicar na avaliação, por exemplo, fazendo uma avaliação somativa, por exemplo, ele replicar exatamente aquilo que está no livro texto, né? Então, a memorização ela não pode refletir necessariamente uma verdadeira compreensão desse aprendizado. O ideal é o quê? Que a gente promova uma aprendizagem significativa, né? Segundo o Ausubel, aqui o Nova, aqui o Hanessian, a gente tem essa aprendizagem significativa alcançada quando o ensino ele permite que os alunos trabalhem de forma autônoma e possam descobrir de forma crítica, né, o fenômeno, em vez de simplesmente memorizar informações para passar em testes, né? Mesmo quando a gente fala em memorização e quando ocorre essa memorização, por mais que a gente trabalhe dessa forma em alguns momentos, a gente pode transformar esse processo de memorização em uma aprendizagem significativa se a gente criar certas condições adequadas de aprendizagem baseada o quê? Baseada em problemas, em aprendizagem baseada em experiências laboratoriais, em experiências exploratórias, né? Então, fazendo a flexibilidade, né, de métodos tradicionais para esses métodos mais portanto, sociocríticos, né, voltados para uma visão onde o aluno é um sujeito mais ativo do processo, a gente consegue contribuir para o entendimento aí, portanto, mais profundo do conteúdo e transformar o que seria uma aprendizagem por mímica, né, por repetição, por memorização, em algo realmente significativo, né? E isso a gente pode ver aqui, né? Vocês estão vendo aí, né, que nós temos, quando a gente tem uma aprendizagem por recepção ou por repetição, né, a gente tem aí, portanto, aquela característica de decoreba, né? Que claro que a gente tem vários tipos de aprendizagem. A gente pode ter as aprendizagens relacionadas pela recepção do conteúdo, a aprendizagem orientada para a descoberta e a aprendizagem por descoberta considerando a autonomia do estudante. Conforme nós vamos aí, portanto, deixa eu só trocar aqui a cor da minha caneta, conforme nós vamos migrando para cá, né, e tal, no tipo, né, de aprendizagem que nós vamos conduzindo, se é ao invés de fazer uma aprendizagem só por recepção ou por compreensão do conteúdo que foi passado pelo professor, nós começarmos a trabalhar uma aprendizagem mais orientada para a descoberta, onde o aluno se questiona, faz críticas, faz trabalhos escolares de laboratório e tal, nós começamos a trazer o aluno para uma aprendizagem mais significativa. E ao mesmo tempo, quando você coloca um aluno para descobrir sobre os assuntos, valoriza a autonomia dele e simplesmente media esse processo de conhecimento, a gente passa de uma aprendizagem automática, né, para uma aprendizagem mais significativa, como se a gente estivesse fazendo esse percurso aqui, né? Ou seja, fazer a partir da pesquisa científica, da compreensão do que é, por quê, como se faz, onde se faz, o que se faz, né? A gente consegue chegar num processo de aprendizagem mais significativa. Eu posso trabalhar com aprendizagem por recepção? Posso, mas se você vai trabalhar com aprendizagem por recepção, meu amigo, então dá uma olhada nesse último quadrante aqui, né? Tente clarificar as relações entre os conceitos para que essa aprendizagem por recepção seja mais significativa. Eu quero trabalhar com uma aprendizagem mais orientada para a descoberta. Então, meu amigo, você trabalhe, por gentileza, com uma instrução mais
áudio tutorial bem planejada, onde você explique para o aluno quais são aí as características do fenômeno e aquilo que você quer realmente que ele descubra, que ele consiga fazer a demonstração ou apresente o resultado. Eu quero trabalhar com descoberta e autonomia, o aluno vai ser autônomo no processo de aprendizagem. Então, meu amigo, você trabalha nesse último quadrante aqui, que nós já falamos, que é dar a ele a possibilidade de fazer pesquisa científica, organizar as ideias, construir conceitos teóricos e práticos relacionados àquele conceito que você está trabalhando. Então, digamos assim, né, a tendência que nós temos atual é trabalhar com essa aprendizagem por descoberta e autonomia, focando, obviamente, nessa questão da pesquisa científica baseada nos porquês, né? Por que isso acontece, o que acontece, como acontece, onde acontece, o passo a passo que isso se dá, né? E consequentemente, a partir dessa investigação científica, desse contato do aluno com o fenômeno de forma autônoma, ele consegue desenvolver, obviamente, uma aprendizagem mais significativa, que é esse o conceito, né, que o David Ausubel trabalha com a gente, tá? Então, assim, com relação à questão da aprendizagem significativa, eu falei aqui rapidamente sobre a teoria de David Ausubel, mas existem aí materiais que se debruçam sobre essa teoria de forma bem mais específica, mas aqui você já consegue compreender, né, como que a gente consegue transformar diferentes momentos de aprendizagem em momentos efetivamente significativos, tá? E não dá para se falar em aprendizagem significativa dentro de um processo de avaliação sem a participação dos nossos alunos. Os alunos, eles precisam, obviamente, ser envolvidos no processo avaliativo, né? Então é importante envolver esses alunos não apenas como receptores da avaliação, quem vai fazer a avaliação, mas como participantes ativos, né? Isso inclusive inclui, né? Inclui a autoavaliação, que significa o quê? A capacidade do aluno se avaliar quanto à apreensão do conhecimento, do conteúdo, né? O feedback, que é o retorno sobre o conhecimento, né? E a contribuição para a melhoria contínua dos métodos de ensino e aprendizado. Obviamente que as nossas tecnologias, as TICs, né, o TDICs, permitem um acesso mais rápido e extenso às informações e pode ser integrada dentro do processo educacional para que a gente possa fazer uma aprendizagem, uma avaliação mais dinâmica, mais interativa, inclusive avaliações formativas, né, de conteúdo mais, portanto, personalizadas. Inclusive a aprendizagem personalizada, né, que cada vez mais os ambientes de aprendizagem permitem que você possa, a partir das experiências e usando alguns algoritmos de inteligência artificial, consigam perceber quais são os conteúdos que o aluno considera mais relevantes e sugerir, portanto, maiores leituras ou conteúdos a mais sobre aquela temática que mais desperta interesse por parte do aluno, tá? Então, quando a gente fala em participação dos alunos, né, a necessidade de uma educação que se adapte às mudanças rápidas no nosso tempo, e a gente fala aqui de uma educação mais flexível, híbrida e mais digital, que o José Morin trouxe como ideia. Então, a gente precisa perceber, enquanto docentes, que a educação ela não é mais uma educação voltada para a apreensão de conhecimentos ou de conteúdos de forma memorizada, né, e que o aluno vai ter que ser capaz de replicar ipsis literis exatamente, né, de forma literal, aquilo que ele aprendeu com o professor em sala de aula. Então a educação ela deve incorporar múltiplos caminhos de aprendizado que interajam com métodos formais e desafiem a rigidez dos planejamentos pedagógicos tradicionais. Então a educação na atualidade ela desafia essa pedagogia tradicional e tenta dizer que a pedagogia ela precisa ser mais flexível e adaptada a esses contextos mais situacionais, né? E os sistemas educacionais tradicionais muitas vezes falham, né, em acompanhar essas evoluções contemporâneas. E a eficácia de formas mais ativas de trabalho educacional vem se destacando na atualidade sobre essas abordagens mais tradicionais centradas nos professores, né? Então, como nós vimos ao longo de todas essas aulas, o que se destaca aqui são o aluno como protagonista, o aluno como sujeito do seu processo de aprendizagem, uma investigação mais científica, mais problematizadora, uma educação que efetivamente transporta o aluno de um sujeito passivo numa metodologia mais tradicional para um sujeito que realmente participa do seu processo de aprendizagem, né? Inclusive dos processos de avaliação dela.
Então, em síntese, o que nós vimos nessa aula, né? Nós vimos que a avaliação e a aprendizagem são processos complementares, com a avaliação sendo crucial para medir e impulsionar a aprendizagem eficaz, que nós, como professores, temos o papel de organizar, facilitar e adaptar o ensino para atender às necessidades dos alunos, né? Utilizando avaliações como ferramenta fundamental para verificar o aprendizado, mas não necessariamente só uma avaliação somativa, mas também formativa e diagnóstica. Né? E a gente tem os 3 tipos, né? Diagnóstica, formativa e somativa, e a avaliação contínua, né? Que nós também comentamos aqui, cada uma com seu objetivo específico e que contribui para o processo educacional de forma efetiva. A integração das tecnologias no processo avaliativo é discutida como um meio para tornar a avaliação mais rápida, eficaz e adaptada às necessidades contemporâneas. Inclusive, existem muitas avaliações diagnósticas que são conduzidas, né, utilizando aí ferramentas tecnológicas. Também enfatizamos aqui nessa unidade a necessidade de avaliações que promovam não apenas a memorização, mas uma aprendizagem significativa, né, que engaje os alunos num entendimento mais profundo e aplicado do conteúdo. E a gente coloca também a recomendação de métodos de avaliação que incluam a participação dos alunos, promovendo uma abordagem mais colaborativa e interativa à educação. E destacamos também a importância de continuar explorando e integrando novas abordagens de avaliação para melhor atender e refletir as realidades educacionais em evolução. Já não trabalhamos mais com essa, ou não deveríamos, né, trabalhar com essa abordagem mais tradicional da educação, e sim trabalhar compreendendo que nós estamos do que Zygmunt Bauman fala sobre a questão da nossa modernidade líquida, né? As pessoas cada vez mais elas são flexíveis e elas se envolvem, né, em meios que transcendem muitas vezes esses meios tradicionais que nós trabalhamos de educação. Então é importante que a gente entenda que essa modernidade líquida ela flui sob as nossas mãos e consequentemente a gente tem que ser flexível ao ponto de conseguir perceber a que ponto conseguimos captar e conseguimos reter, né, esses talentos a nível do processo de aprendizagem, ou seja, conseguimos fazer com que essa aprendizagem realmente tenha sentido para esses alunos que estão aí envolvidos conosco. Bem, basicamente a nossa aula de hoje era isso. Eu quero também aproveitar o momento para agradecer, né, a todos vocês. Estivemos aí ao longo dessa disciplina juntos. Espero que vocês tenham gostado desse processo de absorção do conhecimento, né, ao longo das aulas que nós tivemos aqui da disciplina, e quero me colocar à disposição aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, participem dos fóruns de dúvidas da nossa disciplina, e certamente nós nos veremos em outros contextos, sejam esses contextos educacionais ou sejam esses os contextos profissionais, tá certo? Um grande abraço, pessoal, sucesso nessa jornada e até a próxima. Tchau, tchau.